Pronto. Ele está começando a gravar. Vamos lá, primeiro quesito. Deixa eu só esperar aqui, porque teve algumas pessoas que acabaram Ah, sendo removidas, senão ele não começa a gravar, tá? Cadê? ainda bem que eu não fui. Tem gente que acabou saindo. Mas aí, para voltar agora, não precisa autorizar, não, né? Deixa Oxe, eu tia, eu fui voltar para cá. removida do nada. Oi? Eu fui removida do nada. Foi porque para iniciar a gravação aqui, ele disse que ia remover algumas pessoas, mas conseguiu voltar, né? Tudo certo? Vamos lá. Os contos africanos são narrativas que revelam as tradições, os valores e as crenças de diversos povos da África, os quais influenciaram diretamente a formação da população brasileira. Vocês sabem que teve o processo, né, de escravidão, onde os negros foram trazidos para o Brasil. E aí, a cultura africana, nós temos, né, em nossa parte cultural, voltada para a africana, para a indígena, certo? Entre os elementos que mostram que o baú de histórias de Anansi é uma história originada em uma cultura diferente da nossa estão, tá? A presença de um Deus que não faz parte das nossas crenças. Que Deus é esse? Naomi. Diane. Isso, é o Niame, tá? Ei, Aí, o Deus do céu. Deixa eu sair aqui. Tá aparecendo. Pronto. Os nomes das O personagens que quê? aparecem na história que não são Mas comuns tu falou o quê, em tia? nosso país é qual? Botei o sebo, leopardo de dentes. Isso. Tem o Niame, tem o Ocebo, tem aquele Moatia, né? E Moá. tem aquele outro também. Quem Eu colocou botei esses três. Moan, Peraí, que eu vou lhe mostrar. Coloquei assim, eu lhe mostrei. Coloquei esse, ó. aquele outro Deus, não foi que tem um nome Nia, eu estranho? coloquei Niame, Anansi e Ocebo. Tá certo. Pode manter, tá? Pode eu botei manter. Niam. Eu fiz de O você. segundo. Como? Você colocou qual? Neyami, Ansi e Moa. Coloquei a Coloquei Nancy também, o porque ele sebo, é leopardo. bem... E o leopardo? Ô, tia, Olha, não botar coloquei aqui. Niame, não. Botei o Ocebo. Colocou o Coloquei o quê? sebo, leopardo e M. Boro. Mas leopardo acaba. A gente conhece a palavra leopardo de uma certa forma. Se bem que não é um animal típico daqui. Mas pode manter, pode manter. Vamos ao segundo, Botei tá? Ao ouvir a história, a Marina percebeu que ela explica. O que, que a história explica? a origem. Como os seres humanos passaram a conhecer histórias? Como seres Isso, humanos. os seres humanos passaram a conhecer histórias. Muito bem, Jarlison. Valeu. O terceiro. Tá sem Então, quem tela. tinha É só ela. marcado o segundo quadrinho pode manter. Quem errou faz as devidas correções, tá? O Ok. terceiro. Durante a atividade, Regina, a contadora de histórias do Quilombo que as crianças foram visitar, comentou que o baú de histórias de Anansi é um dos diversos contos africanos que foram transmitidos de geração a geração. Lembram que a lenda, os mitos, os contos são histórias que são passadas de geração a geração. Então, o avô passou para o pai, enfim. O narrador do conto que Marina e seus amigos ouviram é personagem, ele participa da história, não é? Ele está contando e está participando. Aliás, ele é o narrador que está contando ou participando da história, ele é o narrador personagem,
ou ele é um narrador observador, aquele que conhece a história e não participa dos fatos. E aí, de acordo com vocês acham que é qual Observador. narrador? É qual? Observador. Isso, é o narrador observador, porque ele só está contando a história, tá? Quais são as personagens que aparecem no conto? O terceiro quesito é de falar. Oi? O terceiro quesito é de falar. Isso, é oral mesmo. Aí a letra B. Quais são as personagens que aparecem no conto? Quais são? Niame, Anansi, Mimoátia E Miami, Miboro é. Ebu Leopardo. Isso, tem o leopardo também aqui no botar. Professora, Oi. se eu escrever na palavra escrita, na palavra que é só falar, na palavra sabe, nesse E também tem os cone aí. maribondos. Oi, não entendi. Se eu escrever esse cone aí que tá falando, Não, não é para escrever, não. Essa daqui é para responder só oral mesmo. mas tem muitos que eu escrevi acidentalmente. Ah. Vocês sabiam que em algumas regiões da África existem os griots, que são poetas, cantores ou músicos ambulantes que detêm a tradição oral. Eles guardam as histórias e saberes tradicionais africanos. Então, os griots são as pessoas que mantêm a tradição, mantêm as histórias vivas. Eles contam oralmente. Geralmente são mais idosos, enfim, né, conhecedores das histórias. Deixa eu... Eu nunca vi um cantor A letra africano, não, C. tia. Oi? Eu nunca vi um cantor africano. Um cantor africano, né? Tem, né, cantor africano. É porque, às vezes, tem muitos cantores que nasceram na África, mas aí foram criados em outros países, entenderam? Vamos Das trabalhar. Oi? Pode falar. Oi, pode falar. A gente vai para a página 52 agora, tá na página 52. Isso, a gente está na letra C, 52. Das personagens identificadas, qual é a protagonista? Ou seja, o protagonista é o principal da história, a personagem principal da história. O antagonista seria o vilão, tá? Aquele que tenta impedir o protagonista, ou seja, o vilão. Leia as opções a seguir e assinale um X na alternativa correta. A Nancy é a personagem protagonista, pois é responsável por realizar as tarefas impostas e conquistar as histórias para os seres humanos. Niame é a personagem antagonista, pois é ele que impede, a princípio, a Nancy de ter as histórias. Então, é correto, a Nancy é o protagonista, ou seja, ele é o principal. É aquele que aparece a maior parte do tempo da história. Aliás, a história tem o nome dele, né? E Niame é o antagonista porque ele impede a Nancy, no começo, de divulgar essas histórias, de tê-las também, né? Aí, no caso, seria a resposta correta a esse primeiro quadrinho mesmo. Ele diz que, no segundo, Niame é o protagonista, pois é o deus do céu, e a Nancy é a antagonista. Na verdade, ele não é antagonista, ele é o principal. Ozebo, Mimboro e Moatia são protagonistas. Não, eles nem aparecem assim, aparecem pouquíssimo, então não podem ser, tá? Então a correta é o primeiro quadrinho, que tinha marcado. Pelas atitudes da personagem protagonista, como podemos caracterizá-la? Isto é, que palavras podemos usar para descrever a Nancy? Ele é Inteligente. metade aranha, metade humano, e ele é o Inteligente e rápido. Isso, é um ser inteligente. Peraí, só um minuto. Um ser inteligente, um ser rápido. ele é metade aranha, metade humano.
É porque esse quesito está pedindo mais para descrever a personalidade, tá? Então, ele é corajoso, ele é destemido, tá? Corajosa, astuta e estrategista. Isso, pode manter, muito bem. É ele. Posso ir para o quinto? Todo mundo está corrigindo, Doutora, acompanhando até doutora. o quarto. E ele Tudo só ok. tateia. Eu posso ir para o quinto quesito? Pode. Tá bom. Oi, Jarson, fale. Tá. E ele só tateia. Oi, Jarson. E ele só tateia. Eu botei assim. Não, Jarson, é porque esse quesito está pedindo para falar das características dele como pessoa. Ele é o quê? É assim, Verdade existem humana. dois tipos. Não, vê só. Existem dois tipos de forma de eu caracterizar alguém. A primeira é a física. Você está falando da física. Então, você está falando que ele é metade homem, metade aranha, que ele solta teia, enfim. Tá. Nesse quesito não está pedindo essa característica, está pedindo a característica dele como pessoa. Ah, entendi. Entendeu? Então, ele é o quê? Ele é corajoso, ele é destemido, ele é inteligente. Isso, ele é rápido, entendeu? Ele é forte também. Existem dois tipos de característica. Igual, eu vou falar a minha característica física. Eu sou baixa, tenho cabelo cacheado, isso é minha característica física, uso óculos. Agora, a minha característica como pessoa é que eu sou destemida, eu vou atrás daquilo que eu quero, eu sou inteligente. Enfim, isso é características da pessoa. Entendi. Ele pagou você como pessoa, né, tia? Isso. O quinto, na comunidade quilombola, Físicas, né, tia? a turma ouviu vários contos populares de origem africana e notou que eles podem ser divididos em três partes, tá? Então, o conto ele começa com a situação inicial, que seria a introdução. Essa situação inicial, geralmente, ela apresenta as personagens, um pouco das características delas, tá? Apresenta o espaço da obra, apresenta o tempo da obra, entenderam? Do texto, né? Na sequência, depois dessa introdução, vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, o chamado conflito. O que é o conflito? É o momento que a personagem, geralmente o protagonista, ele encontra uma situação, problema, ao qual ele vai ter que resolver, certo? Então, no conto do Anansi, a situação problema, qual foi o conflito que ele encontrou no desenvolvimento da história? Niame põe nas três condições para que ele consiga o baú de histórias. Isso, então, na verdade não seria bem essa parte, mas a parte que ele, primeiro ele faz o quê? Antes dele impor que ele tem que fazer isso, ele pede as histórias. Isso, ele impede que a Nancy tenha as histórias. Então, pronto, a Nancy já encontrou conflito a ele. Não vai poder divulgar as histórias dele como ele queria. E para ele poder fazer isso, ele vai ter que passar por essas três tarefas, tá? E, no fim, tem-se o desfecho, tá? Que é o final Eu do fiquei conto. perdida agora. Tá perdida onde? No negócio da situação inicial e no desfecho. Vamos lá. A situação inicial é a introdução do texto. Então, ela vai começar, por exemplo, há muito tempo atrás havia um Deus chamado tal. Esse Deus era muito exigente com as pessoas, enfim. Isso é a introdução, certo? Eu estou começando a história, eu estou dizendo o lugar que a história vai se passar, os personagens envolvidos nessa história, um pouco das características deles, tá? Comecei o texto. Vou dar continuidade a ele. A continuidade, a sequência da história é chamada de desenvolvimento. No desenvolvimento, geralmente, a personagem vai encontrar um conflito. O que é um conflito? O conflito é um problema
Ao qual ela vai ter que resolver. No caso do conto da Anansi, né, desse conto africano, ela encontrou o problema de que ela não poderia fazer o quê? Divulgar as histórias, certo? Para ela divulgar, ela ia ter que fazer o quê? Ela teria Cumprir que três tarefas. fazer Fazer três para conquistar o baú da Isso. história. Isso, ela teria que cumprir as 3 tarefas que o Deus impôs a ela, certo? Então, aí, a situação, o problema foi que ela não conseguiu divulgar. E para divulgar as histórias, enfim, propagar as histórias, e para ela conseguir, ela ia ter que enfrentar esses 3 desafios, tá? Então, isso tudo acontece o desenvolvimento. Depois do desenvolvimento, vem o quê? O desfecho. Desfecho é a situação final da história. Geralmente é a solução do problema. O que aconteceu no desfecho desse conto africano? O que aconteceu no desfecho dele? Ela conquista o baú de história e desse modo os seres humanos passam a conhecê-las. E isso, esse foi o desfecho. Ele conquistou o baú, ele conseguiu cumprir as 3 tarefas, conquistou o baú e propagou as histórias. Eu acho que o meu quinto quesito está certo. Ou seja, a situação, o desfecho, o final, geralmente os finais de alguns contos são felizes, né? No caso, a pessoa consegue resolver o problema. Então, no desfecho é a resolução do problema, que é encontrado onde? No desenvolvimento da história. Certo? Certo. Conseguiu entender agora, meu amor? Aham. Alguém que tinha me perguntado que estava confuso entre a situação inicial, desenvolvimento e desfecho. Conseguiram entender? Sim. Sim. Então, leia as informações a seguir e ligue-as às classificações adequadas, de acordo com a parte do conto a qual se referem, tá? Então, vamos lá. Como vocês fizeram? O primeiro quadrinho vocês ligaram com qual? Com o último. Pro segundo. Eu coloquei consigo o baú de histórias. Pronto, eu só entendi uma história. Você colocou como? Miami põe as 3 condições para que ele consiga o baú de histórias. Eu também coloquei. Vamos ver. Para a situação inicial, a Nancy pede as histórias a Niame para compartilhá-las com seres humanos. Isso é a introdução, certo? O conflito é quando o Niame impõe a Nancy 3 condições para que ele consiga o baú, certo? E o desfecho é quando a Nancy conquista o baú e, desse modo, os seres humanos passam a conhecê-las. Tá? E quem acertou? Eu. Dá um alô aí. Quem acertou? Eu. Você acertou. Vamos ao próximo. Vocês já estudaram que as narrativas possuem, além de narrador, né? No caso, o personagem e o observador, temos as personagens. No caso, as personagens são divididas em protagonista, que é o personagem que se destaca na história, o antagonista, que é o vilão, e tem os personagens secundários, né? Que são chamados de coadjuvantes, que são aqueles que, né, aparecem uma vez ou outra. Tá? No caso, além de ter tudo isso, tem-se o tempo e o espaço. Tempo é quando a história se passa. Por exemplo, anos atrás, dias atrás, semanas, no mês passado, em 1900 e bolinha, é o tempo. O espaço é o lugar onde essa obra se passa. Onde? No meio da floresta, numa savana, no deserto, numa escola, enfim, tá? Geralmente, por o conto ser uma narrativa curta, o tempo e o espaço são reduzidos, tá? Geralmente, o espaço é um lugar só, às vezes 2, mas geralmente é um lugar só, tá? Assim como nos contos clássicos universais, como Chapeuzinho Vermelho. Quem conhece Chapeuzinho Vermelho?
Eu. Eu. Todo mundo. Quem não conhece, Quem né? não conhece Cinderela? Eu. E quem não conhece, né? Eu acho que esse Eu Não não conheço, conheço. não. vocês não conhecem muito. Eu acho que esse vocês não conhecem muito, que é o Pequeno Polegar. Pequeno Polegar, Nem ouvi falar. eu conheço falar. Conhece? Barbie que ela lançou, eu assisti o filme da Eu conheço um pouco desse também. Eu já ouvi falar. Eu acho que eu já li alguma coisa, eu já li esse conto, mas faz muito tempo, quando eu era criança. Não lembro muito da história, não. É todo O Eu conto de também, eu origem já li, africana. mas não me lembro. Oi? Eu também já li esse conto, O Pequeno Polegar, mas só que eu não me lembro de como é a história, mas eu já li. Então, pronto, é como eu. O nome me é familiar, já ouvi falar, já li, mas não lembro muito da história, não. Então, o conto de origem africana que Marina e seus amigos ouviram não tem um tempo definido, ou seja, não dá para saber quando a história se passou. Pode acontecer do conto não ter tempo, o tempo ser indeterminado, tá? Então, ou seja, né, não dá para saber. Releia o texto e sublinhem o trecho que confirma essa afirmação. Então, qual o trecho que vocês identificaram onde Houve dá... Oi? Eu acho que é a parte de houve um tempo. Isso, houve um tempo. É o primeiro, pronto, é o primeiro, se eu não me engano, é a primeira linha do texto, né? Houve o tempo. Aqui, ó. Deixa eu E é voltando lá para no... sublinhar com lápis ou pode passar É marca-texto? para sublinhar lá no texto. Aqui, ó. Ô, tia, eu tinha feito Houve antes, um tempo. marcar texto. Oi? Eu fiz antes com marca-texto. Você já tinha feito já? Sim, com marca-texto. Marca texto, tá? Pode deixar. Só toma cuidado, tá? Porque aí tu podia ter marcado outra coisa. Aí não tem problema. Eu sei que você tinha certeza do que estava fazendo. Vai marcar onde, tia? Vamos agora. Houve o tempo. Na primeira linha, logo no início do texto. Houve um tempo. Tá? É só houve um tempo. É só houve um tempo só. É só houve um tempo, tá? Que é a primeira linha do texto. Eu não Houve um encontrei tempo. nenhum lugar da história onde se passa a história. Eu não encontrei. Pronto. O lugar onde a história se passa está indicado no texto, sim ou não? Não. Vocês Eu colocaram o procurei, quê? não E achei. aí eu coloquei Não, porque não ele tinha o céu e E não indica. Você colocou o quê como confirmando, né? Qual é o espaço? eu coloquei sim na terra, pois ele tinha ido para o céu, feito uma telha, aí ele desceu e voltou atrás do Isso. sim, na... Isso, assim, não especifica um lugar exato, tipo, a história se passa no deserto do Saara. Aí isso é especificando, tá? Mas dá para entender que o lugar, uma parte da história se passa no céu, quando ele vai ver o deus Niame, e a outra parte da história do conto se passa na terra, tá? Entenderam? Tá. Então, se vocês estavam em dúvida, não tinham respondido, ou se erraram alguma coisa, fazer a alteração, tá? Que espera um pouquinho. Eu posso ir para o sétimo ou querem que eu espere? Pode passar pro pode ir pro sétimo. sétimo. Pode ir. Tá bom. Pessoal, o sétimo agora. Marina Essa é para notou, sonhar houve um tempo só? tá? Oi? Oi, Jarlison, pode falar. Essa familiar houve um tempo só? Você já sublinhar isso? Isso, é só para sublinhar, houve o tempo, tá? Na letra A. A letra A, a resposta é essa. O sétimo. Marina notou que as histórias populares, em geral, são compostas por um vocábulo fácil, ou seja, tem palavras fáceis, né?
já que são transmitidas oralmente de geração em geração. Apesar disso, dependendo do tema, são usadas algumas palavras que não tão comuns no dia a dia. Então, acabou aparecendo no texto algumas palavras que vocês acabaram, de uma certa forma, desconhecendo, porque não fazem parte do dia a dia de vocês, tá? Ou de alguns já fazia, enfim. Leia algumas delas e utilize-as para legendar as ilustrações a seguir, tá? Se vocês tivessem alguma dúvida, podem utilizar o dicionário, tá? Muito importante também, quando tiver essas questões de procurar palavras, usar o dicionário para vocês poderem ir ganhando prática para manusear, tá? Quem tiver o dicionário físico em casa, é uma boa. Agora, quem não tiver, pode utilizar o dicionário online. Tá? Mas eu já sei, né? A resposta do mundo já sabe. Já sabe. Não, aí se você já Eu saber já a sei resposta, desde que eu tinha 8 A anos. primeira tá? oferenda. Oferenda. A segunda é maribondos. Primeira oferenda, A maribondinha. segunda é Peraí. marimbondos. A Primeira terceira é inhame. oferenda, segunda Peraí, é gente. marimbonde e terceira é inhame. Tá bom, vamos lá. Então, a primeira oferenda. O que é oferenda? segunda É quando você oferece uma comida, algo Alguma coisa para de pessoa. geralmente é para para um deus, enfim, né? Alguma pessoa vira Esse grega. depende da religião, tá? Marimbondos e inhame. Ela Marimbondo. ofereceu Marimbondo é um chão de abelha. 8 dias. E inhame é uma Cadê? comida. Não, peraí, marimbondo é um inseto, tá? É diferente da abelha. Abelha é um inseto, marimbondo é outro, tá? E o inhame é um tubérculo. Tubérculo É o seria dedo negro. batata, inhame, que é uma raiz, tá? É uma comida. A gente chama de tubérculo. O grupo de raízes, né? Inhame, mandioca, batata, são do grupo dos tubérculos. Esse nome bem lindo. Vamos ao oitavo, posso ir para o oitavo? Pode. A Nancy, para conseguir o baú de histórias de Diame, precisava cumprir algumas tarefas, entre elas prender um leopardo, o que ele conseguiu. Por qual razão o leopardo deixou-se prender por Anansi? Por causa do Porque jogo, ele porque deixou. ele sabia que ia ganhar. Porque ele achou que era um... Porque ele sabia que ia ganhar. Isso, porque na concepção dele, ele pensou que ele, por ser forte, ia o quê? Eita. Ganhar. Que ele ia ganhar, que ele ia poder devorar Anansi com facilidade, tá? Tia, eu botei assim, ó, porque ele tinha confiança que ia ganhar. Isso, pode deixar. Vou pro próximo, tá? Agora, quem colocou algo diferente, fazer a... Posso ir para o nono? Pode. Para cada um dos seres que capturou, a Nancy utilizou uma estratégia diferente. Ok? Ao final de cada uma, ele dizia que a presa estava pronta para encontrar Niame, o deus do céu. O que ele queria dizer com isso? Eu coloquei porque ele iria levar para o Neyame, no caso o rei do céu, para conseguir o baú. Ok. Alguém colocou alguma coisa diferente? Que ia ser uma oferenda para Deus em Yami. Eu coloquei que eles iam ver o Niame, porque eles eram as oferendas. Isso. Na verdade, ele estava pretendendo dizer que a tarefa dele estava sendo cumprida, tá? A tarefa que foi atribuída para o Niame estava sendo cumprida. Não precisa colocar isso aqui, não, ó. A Nancy quis dizer que a tarefa atribuída a ele por Niame tinha sido cumprida. Tá? Eu apago e boto O essa. que, tia? Isso. Alguém colocou algo diferente e fazer alteração.
O que você falou? Ele quis dizer, a Nancy quis dizer que a tarefa atribuída a ele por Niame tinha sido cumprida. Vocês só vão colocar o quis aqui, ó. Depois de a Nancy. Entendeu? De pouquinho. E não precisa escrever isso aqui, ó. É daqui para cá. Pera aí, deixa eu ver. Vê aí se como é que tá a sua resposta. Se precisa ser alterada, tá? Deu certinho na linha. Posso ir para a seguinte? Chama um pouquinho aí, tô quase acabando. Tá, Espera aí, por favor. tá. Tô esperando. E a 10º quesito. Também acabei. Posso ir para a seguinte? Pode. Ah, Mas peraí, por favor, rapidinho. eu tô terminando. Tá. E aí? Só vou subir Tá aqui, terminando? mas eu vou deixar, tá? Pronto. Pronto? Pronto. Faz tempo, pode ir. Peraí. Ah, Pode ir. Peraí. péssimo. Massaro encontrou um sinônimo. Vocês me querendo. Sinônimos. Alô, para. Vocês lembram, vocês já aprenderam o que são sinônimos já. Alguém pode me dizer o que são? Aquelas que apresentam significado semelhante. São palavras que são escritas de formas diferentes, porém elas têm o quê? O mesmo significado, o mesmo sentido, tá? Já. Então, vamos lá. Massaro encontrou um sinônimo para algumas palavras usadas no conto O Baú de Histórias de Anansi. Leia as frases que ele separou e assinale a opção que apresenta uma palavra sinônima para o vocábulo em destaque em cada sentença, tá? Então, vejam só. Anansi, meio homem, meio aranha, decidiu tecer uma teia gigante para conseguir chegar ao céu. E o negócio está em cima. A fim de impedir a Niame suas histórias, tá? Tecer é sinônimo do que, gente? Costurar. Costurar, confeccionar, tá? Eu estava em dúvida entre costurar e confeccionar. Todo mundo ficou dizendo costurar, costurar, costurar. Aí, tá vendo? Sei. Foi eu também. Ah, não acontece. Eu fui costurar. Façam as devidas correções. Letra B. Anansi aceitou o desafio e partiu, prometendo cumprir as 3 tarefas impostas. Impostos é sinônimo de? Obrigatórias. Obrigatórias. Isso. Obrigatórias, tá? Até agora eu tô E aqui? A letra C. O Zebo, o leopardo de dentes terríveis, não se importou em se divertir
com sua presa antes de devorá-la. Qual é o sinônimo de presa? Comida. Isso, muito bem, comida. Comida. Letra D. Sua estratégia para pegar os marimbondos que picam como fogo foi a seguinte. Técnica. Estratégia técnica, tá? 11º agora. A turma gostou de conhecer o conto africano por diferentes motivos. Veja a opinião de Emília e Marina sobre o assunto. Então, vamos ver a opinião das duas. Alguém quer ler uma opinião, outra? Posso Eu ler? coloquei Eu aranha aqui até o céu. Peraí, tem duas pessoas lendo ao mesmo tempo. Vamos lá. Quem tinha pedido primeiro? Eu e Júnior. Pode. Tayane lê, então, um e Yasmin lê o outro, tá? Oi? Tayane lê um e Yasmin lê o outro. Vai. Eu gosto de conhecer o conto porque Quem vai ser Marina? Posso ler, tia? Pode. Eu gostei de conhecer o conto porque ele faz parte da cultura africana. eu tinha. Eu gostei da história de Anansi porque ela apresenta elementos sobrenaturais. Ai, teu microfone tá Ficou muito bem baixo. baixinho. Ficou baixinho. Vamos lá. O conto é uma narrativa com foco em um fato ou determinado acontecimento inventado, certo? Como eu falei, o conto são histórias criadas, eles têm personagens inventados. É um gênero que, quando a pessoa vai escrever ou vai ler, um dos principais critérios que ela tem que utilizar é a imaginação, certo? Então, vamos lá. Junte-se a um colega, como não está podendo, né? Vamos fazer todos juntos e identifiquem quais elementos do conto africano lido demonstram que a história contada não é real. Então, quais elementos podemos identificar para o conto não ser real? Eu coloquei o elementar de aranha até o céu e que os animais falam. Isso, muito bem. Então, a gente vai colocar um ser que é metade animal e metade humano. Eu falando. Ela é metade de homem, metade de aranha, e a tem de aranha que chega até o céu, e os animais que falam. Isso, animais que falam, né, que interagem com seres humanos. Oi? E os deuses do céu? E os deuses do céu? Né, a citação de deuses, aí é porque, assim, né, é um conceito mais religioso, não é bem inventado, certo? Tem pessoas que acreditam, né, que creem, aliás, né? Então, Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Então, vamos lá. Eu também O acredito em Anansi Deus. é meio homem, Ai, eu meio tô achando que eu da vida. o Ozebo é um leopardo que fala, é uma mulher encantada que nenhum homem viu, né? A Moatia. Então, esses podem ser elementos que vocês já colocaram aí. Eu vou para 55, vou explicar e acho que dá tempo de eu começar ainda o próximo assunto, tá? Vamos lá. Certo. Ô, professora, eu não entendi muito bem o de cima. O de cima, elementos que fazem. Era para vocês observarem elementos da história que fazem com que ela não seja real. Então, os elementos que foram citados, né, pelo pessoal foram os seguintes: a teia de aranha chegar até o céu, o zebo, que é um leopardo que fala, isso não é real. Anansi ser meio homem, metade aranha, isso não existe também, tá? Entendeu? Conseguiu entender o 11º? Consegui. Tá. Ô, tia, por que aqui embaixo, na altura, a senhora não coloca 4 alunos para ler? Vamos lá. Tá, quem quer ler? Eu. Eu.
Pronto. Eu. Peraí, eu quem? Eu acho que umas 4 pessoas falaram aqui. E Jamile, parece que falou eu. E Yasmin. Tá, é a Júlia, né? Maria Júlia? Uhum. Pronto, vai, pode começar. Para ser o narrador do conto, escolha uma das pessoas que observou Anansi. Tenta levar o pote ao céu. A história Peraí, deve você tá ser... lendo em qual página? Ah, não, meu amor. Lê aqui no início, ó. Depois de ouvir a história de Anansi. Tá. Depois de eu Ah, ouvir a não, não história de precisa, não. Anansi, Não tá explicando realmente. O autor é você. Aí você começa aqui, ó. Releitura de um conto africano. Regina. Regina escolheu contar à turma outro conto em que Anansi aparece. Anansi é o pote da sabedoria. Eu posso ler o quadrinho dela? Seu professor vai narrá-lo a você. Ouça com atenção para fazer a sua versão da história. Peraí, cadê esse conto? Para ser narrado do conto, escolha uma das pessoas que observou um sítio e levar ao pote ao céu. A história deverá ser contada sob o ponto da vista dessa personagem. Como o narrador será Peraí, deixa eu... Ah, tá aí na página seguinte. Como o narrador será personagem. primeira pessoa. Vê só. Para ser o narrador do conto, vocês vão, né, escolher uma das pessoas que observou a Nancy, tentar levar o pote ao céu. No caso, vocês vão fazer o... Oi. Céu começa com U, né? O quê? Céu. Céu é com U, isso. Tudo bem. Então, veja só. Vocês vão fazer agora o conto africano baseado nesse conto de Anansi. Deixa eu ver se ele está aqui na próxima página. Tia, a senhora está dando a resposta da outra aula. Não, mas não está dando para ver. Estou passando rápido. Cadê o conto? Vocês não vão lembrar também? Isso é difícil. Se a pessoa der um print aí, printa tudo e já faz logo. E vai sair no colégio. No canal do colégio, só para caramba. saber na hora. Dá print tão Pronto, rápido vocês vão assim. fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão pesquisar, então, esse conto, Anansi e o Pote do Céu. E aí, vocês vão colocar uma das pessoas que observou Anansi tentar levar o pote ao céu como narrador da história, tá? Então, como narrador, ele... Pronto. Isso. Primeiro, você vai pesquisar o conto, tá? E a tua história vai ser baseada numa das personagens desse conto. O protagonista da história não vai ser o Anansi, vai ser o outro personagem, entenderam? Que vocês vão escolher. Esse personagem, ele vai ser o narrador também, tá? Oi? Mas a gente tem que inventar a história. A gente vai escolher um personagem. Vocês vão criar o conto baseado nesse conto que foi lido, certo? A gente vai fazer do nosso ponto de vista a história? Não, o ponto de vista agora é o narrador, ou seja, a pessoa que vai narrar a história não é mais não vai ser em cima mais baseada na história de Anansi. Vai ser no ponto de vista da outra personagem. Entenderam o que vocês vão escolher? O personagem no lugar de Anansi. Isso, aí vocês vão escrever o conto de vocês baseado do ponto de vista do outro personagem, tá? Então, como o narrador vai ser o personagem, o texto tem que ser em primeira pessoa, tá? E os pronomes e os verbos têm que vir em primeira pessoa. Então, ó, eu estava, eu fui, brinquei, saí, certo? Tudo bem até aí? Tudo. Tia, tem gente que não... É um pouco complicado, né?
Pronto, Ô, aí tia, vocês vão... Oi, Eu já entendi como a senhora falou. o tá. narrador é pra gente inventar um personagem que vai narrar ou é pra a gente inventar uma história com a Nancy e a Nancy que vai narrar? Não. Agora, o narrador do conto é uma das pessoas que observou a Nancy tentar levar o pote ao céu, tá? Esse conto é um outro conto. Deixa eu ver aqui. Ô, tia, Oi. pode entregar até quando? Deixa eu ver se eu acho ele. É até a próxima aula, Flaviane. No caso, até. Peraí. Deixa eu só olhar aqui. Eu vou Professora, para pesquisar entregar aqui até na próxima terça, é? É semana que vem, tá? Vou dar uma semana para vocês fazerem. Tá bom. Ô, tia, explica de novo, porque eu não tô conseguindo entender, tá muito complicado pra mim. Júlia, Pronto. Um minutinho. a gente vai pesquisar a história na internet e vai Isso. narrar um personagem que observou o homem para levar o pote pro céu. E no caso é o mesmo da. Vê só. É outro. Ela encontrou um outro conto que que também tem a Nancy como personagem, tá? Que é esse a Nancy e o pote no céu, tá? Esse é outro conto africano com o mesmo personagem. Aí eu vou Ok? pesquisar essa. A Nancy, deixa eu ver se eu acho ele aqui na internet. Depois que eu pesquisar, eu tenho que narrar a história com aquele personagem. Tá bem baixinho o teu áudio, Vici. Eu vou fazer outra história com esse personagem Isso. que levou o pote ao Só que céu. nesse caso, o narrador da história não vai ser a Nancy. O narrador é o outro personagem que observou a Nancy, tá? Que levou o pote ao céu, né? Isso. Cadê? A Nancy. A Nancy, o pote de sabedoria. Perdão, não é do céu, não. A Nancy, o pote de sabedoria. É o outro conto que tem a Nancy também, tá? Então vocês vão. Deixa eu ver se eu acho. Achei ele aqui, ó. A Nancy, o pote de sabedoria, tá? Deixa eu só ver se eu consigo. Tem uma pessoa no chat que não entendeu. Deixa eu ver. Pronto, eu achei ele logo de cara no primeiro site aqui, ó. Numa provinha tem o conto, tá? Então aí vocês vão pesquisar o conto. A Nancy, o pote da sabedoria, tá? Entenderam? Eu tenho que fazer a história. Eu tenho que fazer a história com que. Assim, com o que ele explicou. Baseado. Com o ponto de vista da personagem que você escolheu. Ô, Isso, tia, eu vou fazer aonde? No caderno, né? O narrador da história não vai ser a Nancy. Como narrador, ó, ele tá falando aqui, como narrador será personagem. Para ser o narrador do conto, escolha uma das personagens que observou a Nancy tentar levar o pote ao céu. Então, o narrador vai ser um dos personagens que observou ele, tá? Então, vocês vão escolher qualquer um desses personagens que observou ele a levar, certo? Vai ser o nome do conto mesmo? No caderno mesmo. Entenderam? Aí, pronto, escolheu lá o personagem, o narrador, ele vai ser o narrador personagem, ok? Eu vou fazer ele ou seja, ele vai o quê? No conto de vocês, o conto que vocês vão produzir, ele vai ter que fazer o quê? Tia, alguém no chat falou. Tia, ainda não estou entendendo alguém do chat. Catarina disse. Ô, tia. Catarina que disse. É tão fácil. Vai fazer no caderno, é? Isso, Que não tá entendendo. Como é o nome do caderno, conto é? mesmo? O nome do conto como é mesmo? Gente, vê só. Primeiro de tudo, vocês vão pesquisar o conto, a Nancy e o pote da sabedoria. Vai lá no Pai Google, pesquisou o conto, beleza, achei o conto. Massa. Peguei o conto, li o conto.
Vou escolher um dos personagens agora desse conto, a Nancy, o Pote da Sabedoria, para ser o narrador do meu conto, o conto que eu vou produzir, certo? Escolhi lá o dos personagens. Pronto. Como esse personagem vai participar da minha história, ele vai ser quem? O narrador? Da história. Ele vai ser o narrador o quê, gente? Personagem. A história. Isso, muito bem. Ele vai, ou seja, o teu conto vai ter que ser narrado em, ó, eu vou destacar aqui, ó, primeira Pessoa. A gente vai fazer primeira história pessoa, mesmo, né, tia? tá? Ele está contando a história e ele está participando dela. Então, o caderno conto mesmo, de né, vocês vai tia? ser baseado nesse conto que já existe, certo? Tia, vai fazer no caderno mesmo, né? É para fazer no caderno, tá? Primeiro vocês vão fazer o rascunho. Quantas linhas? Olha, um conto para ficar bem feito tem que ter em torno de 20 linhas. Uma folha. Ô, De tia, ler mas uma afinal. Pode ser Oi? 15. Ô, tia, mas afinal, é para escrever esse Gente, conto aqui pessoal. que a gente acabou de ler, ou outro que a senhora disse do Pote da Não, Sabedoria? é o outro. É a Nancy e o Pote da Sabedoria. Nós temos a Nancy e o Baú de Histórias, entenderam? Gente, o nome da história tem ali no Autor é Você, e debaixo da releitura de um conto africano. Ô, tia, pode Entenderam? ter pelo menos 15 linhas. Gente, não se baseia em quantidade de linhas, se baseia na qualidade do teu texto. Teu texto tem que ter tudo o que o conto precisa para ficar bom. Teve tudo. Peraí, tem gente falando comigo, aí fica difícil. O meu texto tiver tudo o que um conto precisa em 15 linhas, tudo bem. Agora, se não, eu fiz 15 linhas e não está legal, aí eu vejo que preciso aumentar. Vê só, eu sei que um conto bom, um conto com todos os elementos que precisa para o conto não vai poder ser feito em 5, 10 linhas, né, gente? Então, o mínimo de linhas que vocês precisam trabalhar pro gênero conto são 15. De 15 a 20. O mínimo, tá? Entenderam? Posso continuar? 3 folhas. Não, também não. É exagero, né? 3 folhas de conto. Assim, quando a senhora começa... Uma folha é o suficiente. Uma folha nem precisa ser inteira. Oi? A parte Peraí, tem 2 pessoas falando ao mesmo tempo, uma de cada vez. Quem é que tá falando primeiro? Pronto, pode falar, pessoal. tá falando, aí depois eu falei. O quê? Não quer falar mais? Posso continuar? Tia, vê aí se o que eu expliquei no chat tá certo. Deixa eu ver. Travou aqui meu chat. Deixa eu continuar enquanto isso. Então, vocês, depois que escolheram lá a personagem, ela vai ser o narrador, vocês vão poder acrescentar personagens novos. Ou seja, vocês vão poder inventar personagens novos, mas não exclua os fatos apresentados no começo e no desenvolvimento do conto que vocês vão pesquisar. Então, vocês podem acrescentar personagens, mas vão fazer em cima desse conto a Nancy e o Pote da Sabedoria, tá? Então, a introdução do seu conto, o desenvolvimento do seu conto tem que ficar em cima da história que já existe, certo? Não é uma cópia, vocês só vão se basear, e aí eu posso acrescentar personagens que não tem no conto original, certo? Entenderam até aí? Sim. Posso explicar agora como vai ser o desfecho? O desfecho, aí sim, o desfecho vocês vão poder mudar, tá? Vocês vão poder não, vocês vão ter que mudar. Então,
o desfecho é de acordo com o que vocês quiserem fazer, quiserem que a história termine. Se vocês querem que a história termine com a Nancy caindo lá do céu, ou se quiserem que a Nancy não consiga levar o pote, ou que ele termine feliz, ou enfim, o desfecho é vocês que vão delimitar, certo? É vocês que vão produzir, ok? Entenderam? Ok. Tem alguém que tem alguma dúvida? Não. Tá? Ok? A Nancy, o pote da sabedoria é o conto, tá? A Nancy. Eu achei o conto aqui, mas ele tá escrito com E. Mas é o mesmo personagem, viu? Tá escrito assim, a Nancy. Vocês podem ser que vocês encontrem assim também. Mas é a mesma história, tá? Aí vocês podem pegar. A Nancy. Oi. Aí, se eu quiser, eu posso deixar o final da história sem ela conseguir. Não, você vai ter que mudar. O final tem que ser mudado. Sim, mas eu posso fazer sem o final acabar feliz, né? Pode, o final você que vai dar. De acordo com o que você quiser que seja, tá? Tipo, a Nancy não sobreviveu à queda que ela caiu do céu. Nossa, aí morrer também é bem trágico, né? Nossa Senhora. Vamos lá, vamos para 56, tá? Após terminar seu texto, vocês vão fazer essa avaliação aqui, ó. Vocês vão fazer uma autoavaliação, tá? Avaliação do seu texto. Ok? Então, o narrador da sua história é personagem? Você acha que você conseguiu fazer? Aí você vai marcar aqui o rostinho feliz, verdezinho, né? Se foi sim. Se mais ou menos não ficou muito legal, não era bem o que você gostaria, vai desenhar aqui, ó, a carinha amarela, ou não, a carinha vermelha, tá? Tia, o celular da minha mãe tá descarregando. Tia? Tia. Tia, você Tia. mutou. Tia? Acho que Calma! Eu acho que alguém me mutou, viu? Isso é impossível. Tia não tem nada a ver. Como assim? O celular não tá descarregando, que é fulano. Ah, O celular da minha mãe também tá descarregando. tá. Porque tava em Vamos lá. Lembram do... Peraí, que eu vou botar aqui o do aluno. Vou voltar aqui, só um minuto. A gente finaliza a aula de hoje, vocês vão ver o uso de são com S e são com cedilha, tá? Eba! Tá bom. Então, durante a leitura dos contos escritos pelas crianças, Regina e a professora notaram que havia uma palavra escrita de forma incorreta em um dos textos. Então, a Nancy tinha uma compreensão do que deveria fazer para obter o pote da sabedoria. Observe a frase acima e circule a palavra que está escrita incorreta. Então, qual é a palavra que está incorreta? Qual que vocês acham que está incorreta? Compreensão. Compreensão. Isso, compreensão, tá? Compreensão é para ser escrito como? Aí vocês vão responder a segunda, escrevendo a palavra que vocês identificaram na primeira, compreensão, da maneira correta, tá? Então, como é que se escreve compreensão? É com cedilha mesmo? É com S.
Isso, muito bem. Então, vocês vão escrever aqui compreensão com S, tá? E aí, no segundo, vocês vão reescrever essa frase aqui, ó. A Nancy tinha a compreensão com S do que deveria fazer da maneira correta, né? Aqui embaixo. Tá? Posso ir para o terceiro, já responderam o segundo. Peraí, que eu tô terminando de escrever. Peraí, Tá fazendo, né? E aí, tu? Tá, ok. Tarefa de casa, é? É para fazer agora, para a gente finalizar. São 11h10 ainda, tem 20 minutos de aula. É como se fosse de casa, porque a gente já tá em casa. A minha aula termina de 11h30, tá? Tia, compreensão tem 2 E? Oi. Compreensão tem 2 É o E? quê, amor? Isso, compreensão tem. Agora, o que está errado não são os 2 S, não. Compreensão é escrito com o quê? Com cedilha ou com S? Isso, muito bem. Então, nesse quesito aqui, você vai escrever essa frase, reescrever, escrevendo a palavra compreensão de maneira correta. No caso, com S. Pode por Por que tem 2 E? Mas tem 2 S. Por causa com em e com pré, né? Isso, é compreensão. Se não tivesse 2 S, a palavra ia ficar compreensão, que já não é a mesma coisa. Terminei. Acabei, tia, pode passar. Eu Tá. e o Júlio acabou na mesma hora. Então, por que vocês acreditam que o autor do trecho confundiu a escrita dessa palavra? Porque compreensão com Tem o mesmo cedilha Porque e tem o mesmo compreensão tem o mesmo som ou porque tem sons diferentes? Tem o mesmo som. Tem o mesmo Tem o mesmo som. Quando eu pronuncio os dois escritos, né, com cedilha ou com S, o som fica o mesmo, tá? Porque antes do S Então, tem é aqui, ó, esse primeiro quadrinho. Para que a turma ficasse mais atenta à escrita de alguns vocábulos, a professora explicou que existem palavras terminadas em som com S e outras em som com cedilha, e propôs a atividade a seguir, tá? Para que as crianças percebessem como utilizar cada terminação, ela pediu que relacionassem algumas palavras. Faça isso você também. Então, compreender é o mesmo que... Aí vocês vão Compreensão. Então, Isso. Podemos chamar essas terminações são com cedilha e são com S de sufixos. O que são sufixos? São partículas, né? Porque não são palavras completas, são só sílabas, enfim, que vêm no final da palavra para trazer um outro significado para ela, tá? Porém, essa palavra ela vai ser chamada de derivada, ela vai derivar de uma outra que já existe, ok? Ô, tia, ficou assim, C-D-E-B-A. É C-D-E-D-A? C-D-E-B-A. Peraí. C-D-E-B-A? Vocês acham que é essa? É. Ok, vamos lá. Vamos ver, fazer a correção. Então, a letra... Isso. Repelir é o mesmo que... repulsão. Aliás, repulsão vem de repelir. Detenção vem de... DT. D. Ok, CD.
Contorção vem de Contorcer. contorcer. Conversão vem de Converter. converter. E compreensão vem de Compreender. Compreender. As palavras dessa coluna esquerda, na atividade, pertencem a qual classe da gramática? Elas são o quê? Elas são substantivos ou são verbos? Substantivo. Substantivo, certeza. É a coluna da esquerda, tá, gente? A da esquerda seria essa aqui, ó. Converter, repelir, deter. Então é verbo. São o quê? Tipo, a da esquerda é verbos. São verbos, tá? São verbos. E as da coluna direita são, Substantivos. Substantivo, lógico. tá? Ô, tia, acabei Vamos saindo lá. aqui. Verbos, complete os quadros a seguir com as palavras das colunas da atividade 4, tá? Ou seja, essas palavras aqui, ok? Verbos terminados em ender, verter e pelir, vocês vão colocar aqui. E substantivos escritos com são aqui, tá? Mas tia, pode ser são de S ou de C, ou dos dois. Não, tem que ser com S. Dá um tempo aí para quando terminarem me avisa. Ô, tia, tá certinho, ó. Na letra A, que tem aqui, ó. Ender. Aí, tal, sabe? Tá de cara a resposta. Tá. É para copiar as respostas do quarto quesito, né? Repulsão, detenção, Isso, contorção. as palavras que estão no 4 quesito, vocês vão procurar as que terminam em ender, verter e pelir, e vão colocar aqui. Tá E os seguida. substantivos escritos com são, com S, vão colocar aqui, tá? Tá em Entenderam? seguida, né? Ô, tia, mas agora do direito ao verbo, do substantivo, né? Vai ter que escolher 3, né? Um desses, né? Porque todos têm o final com são. Não, porque Você vai ver o que o quesito está pedindo, tá? tem algum... Aí, no quadril de baixo, na página seguinte, vocês vão pegar os verbos terminados em ter e torcer e vão colocar na coluna esquerda e na direita os substantivos escritos com são, agora com cedilha, tá? Nessa página aqui. Entenderam? Conseguiram fazer essa? Terminei, tia. Tia, Eu ainda tô por fazendo. favor. Tia, por favor, Ah. repete o quinto e o sexto para mim. O quinto e o sexto? Terminei. As palavras da coluna esquerda são o quê? Substantivo ou verbo? Dessa coluna aqui, ó, do quarto quesito. Eu botei substantivo. Certeza? Da coluna esquerda. Não, prestação não é. Dessa coluna aqui, não é dessa. São o quê? Então é verbo. Isso. Compreender, converter, repelir, tudo que termina com era ou ir aqui, ó, verbo, certo? E no sexto, as palavras da coluna direita, que é essa aqui, ó, as palavras são o quê? Substantivo ou verbo? Substantivo. Muito bem.
E aqui no sétimo, ficou como? Quais verbos vocês acharam que terminam com ender, verter e pelir? Compreender, converter e repelir. Isso, compreender, converter e repelir. E os substantivos com são? Repulsão. Repulsão, conversão, compreensão. Compreensão. Isso, repressão, conversão, E compreensão. tá? E os verbos terminados em ter e torcer? Quais são? Converter. Isso, converter e? Deter. E que mais? E torcer? Não achou nenhum que torcer? E aí? Também, Júlia, tô fazendo agora, não tinha nem visto essa. Contorcer. Agora sim, esse não tem aqui. E aí? Ô, tia, o em de verbos terminados não tem. Como assim? Os verbos terminados em ter e torcer. Não tem nenhum que termine em torcer? Tô dizendo, Tem converter, deter e contorcer. Isso, converter, deter e contorcer. Vocês vão colocar aqui, ó. Nos verbos terminados em ter e torcer. Entendeu? sim. E os substantivos escritos com são? Daqui o Com sétimo, cedilha. primeiro eu coloquei compreender, converter. Isso, aí ficou detenção. O que mais, ó? Detenção, E contorção e compreensão. E detenção, contorção, tá? Detenção, contorção. Ok, tia, consegui. Compreender não era para estar aqui, não. Compreender era no primeiro, ó. É só deter e contorcer aqui, tá? Então, o que vocês conseguiram observar fazendo o quesito anterior? Que os substantivos derivados dos verbos terminados em o quê? Repete, tia, por favor. Eu vou espelhar aí para vocês, para ficar mais fácil, para eu explicar o meu livro. Dá para vocês verem aí? Dá? Sim. Então, vê só. Então, as palavras, né, que vocês encontraram, todo mundo ok? Ó, compreender, converter e repelir são os verbos terminados em ender, verter e pelir. E os substantivos escritos com são, com S, compreensão, conversão e repulsão, ok? Vou para a seguinte agora. Verbos terminados em ter e torcer é o verbo deter e contorcer. E os substantivos escritos com são, com cedilha, detenção e contorção. Então, o que foi aprendido aí? Que os verbos, os substantivos que derivam, ou seja, que eles vão ser criados a partir dos verbos terminados em ender, verter e pelir, são escritos com S, tá? Oi. Tia. Oi. O quadrado rosa tem deter e contorcer e converter. É não? Não, converter não. Porque é do eter. Ele é para estar com o quadrado em cima. Não é epelir. Porque tem um tracinho aqui pequenininho. Oi? Aline, epelir. Repelir. É porque ele usou a conjunção para conectar com o outro ali, ó. É como se eu falasse assim, ó, banana, maçã e uva, entendeu? Aí, no caso, ender, verter e pelir são escritos com S.
Os derivados, ou seja, as palavras, né, os substantivos derivados dos verbos que terminam em ter e torcer são escritos com cedilha. Entenderam? Conseguiram entender? Vou repetir, tá? Os substantivos que derivam, substantivos, como eu disse, né? Substantivos derivados, são palavras derivadas, enfim, tudo que falar derivado, quer dizer que ele foi criado a partir de algo, certo? Por exemplo, quando fala quais são os alimentos derivados do leite, é o queijo, é a manteiga, enfim. Por quê? Porque eles foram criados a partir do leite. Nas palavras é a mesma coisa. Então, os substantivos derivados desses verbos quer dizer que são substantivos que foram criados a partir deles, certo? Então, todos os substantivos os verbos que terminam em eder, verter e pelir, eles são escritos, né? Os substantivos que derivam deles vão ser escritos com S. E todos os substantivos que derivam dos verbos terminados em ter e torcer vão ser escritos com cedilha, certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Alguma pergunta? Não. E a que hora estão no seu celular? Eu vou parar aqui a apresentação. A gente finaliza a aula, tá? Eu vou deixar como tarefa, né? Não vai dar para a gente finalizar. Vocês vão fazer também o 9º quesito da página 58, tá? Então, eu vou deixar aqui no chat. 9º quesito da 58. Ah, não, só ficou faltando... Não, eu vou finalizar logo. Só ficou faltando esse, tá? Então, respondam aí o nome e a gente acaba a aula, tá? Vê só. Dulce completou a pedido da professora Nádia algumas palavras com o sufixo são, com S, e são cedilha. Faça como ela e complete os substantivos a seguir, de acordo com o verbo indicado. Caso necessário, consulte o dicionário. A letra A, então, ó. Como os contos normalmente são repassados por meio de tradição oral, pode haver a distorção com essa cedilha. Oi? Cedilha, tia. É com o quê? Cedilha. Isso, muito bem. Por quê? Porque ele vem do verbo que termina em torcer, ó, distorcer, tá certo? Então, é com cedilha. A letra A ficou distorção com cedilha. Posso ir para a letra B? Pode. A letra B. Depois de ouvirem Regina contar a história, a Nancy e o pote da sabedoria, os alunos perceberam que o conto era de pequena extensão com S ou com cedilha? Com S. Isso, com S, porque ele vem do verbo terminado em er aqui, ó. E a letra C. Os alunos, a ida dos alunos à Escola Mundo Mágico, da Escola Mundo Mágico ao Quilombo do Cafundó, foi uma experiência muito enriquecedora, a qual levou todos à obtenção, com S ou com cedilha? Com cedilha. Cedilha. Isso, muito bem, com cedilha. Então, a letra A ficou cedilha, letra B ficou S e letra C ficou cedilha, tá? E finalizamos... Ah, tá. Tem D e E, tia. Isso, ficou... Tem são D e S, cedilha, são... A letra D e E. Tem? Ah, perdão.
Lúcia e seus colegas aproveitaram o passeio para conhecer todo o quilombo do Cafundó. Infelizmente, uma das crianças, ao subir uma escada, teve uma torção com cedilha ou torção com F? Cedilha. Com cedilha, porque vem do ser, torcer, né? Do torcer. Se bem que torcer é a terminação já do... Tá? Então, a letra D ficou são com cedilha. Posso ir para a letra E? Pode. Letra E. Durante uma roda de conversa sobre o conto Baú de Histórias de Anansi, Ita disse que, na sua opinião, se o protagonista não conseguisse levar a oferenda a Niame, ele seria punido com a expulsão com S ou com C? São. S. Isso. É. S, tá? Então, ficou assim. Letra A, cedilha. Letra B, S. Letra C, cedilha. Letra C. Letra D, cedilha. E letra E, S. Ok? Ô, tia, na próxima aula é pronomes interrogativos, né? Isso, aí eu continuo o próximo assunto, tá? Que são os pronomes interrogativos, que você já conhece. Já conhecem os pronomes. Ficou alguma dúvida quanto ao assunto de hoje? Não? Tudo certinho? Então, eu me despeço, tá? Vou interromper aqui a gravação. Beijos, meus amores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meus amores.